dia, sejam bem-vindos a mais uma edição ao vivo do programa Urbanview, direto aqui dos estúdios da All TV. Urbanview é uma iniciativa da empresa Urban Systems, que conta com a apresentação minha, Gilberto Brandt, e a produção do Caetano Garcia, que também comanda o nosso chat. Ele já está aqui esperando pelas perguntas que vocês farão ao entrevistado de hoje. Bom dia a todos, sejam bem-vindos mais uma vez com mais um programa Urbanview. Eu já estou logado aqui no nosso chat, espero a participação de vocês. Vocês podem enviar suas perguntas, que eu vou fazer em tempo real aqui para o nosso convidado de hoje. Ok, a gente vem dando continuidade a uma série de programas que a gente iniciou aí a partir de janeiro de 2010, que tem como objetivo trazer até todos vocês aí um panorama dos principais setores da economia brasileira, revelando as principais tendências, as principais oportunidades que cada um desses segmentos vem apresentando. No Urbanview de hoje a gente vai unir, digamos assim, duas áreas em um só tema. De um lado, a educação continuada para executivos, um segmento que está se dinamizando cada vez mais, contribuindo para uma melhor formação dos gestores brasileiros. De outro lado, a gente vai falar do desenvolvimento imobiliário, um setor que vive um período de intenso aquecimento e está apresentando aí excelentes perspectivas de crescimento. Então, o tema, que eu vou pedir para o Henrique colocar aí no ar para vocês verem, que vai fazer a ligação entre essas duas áreas e que nós elegemos como nosso olhar da semana, traz a seguinte pergunta: desenvolvimento imobiliário, estamos saindo da intuição rumo à profissionalização? Notadamente, quem conhece o mercado imobiliário, está o nosso tema aí na tela, desenvolvimento imobiliário, estamos saindo da intuição rumo à profissionalização. Para quem conhece o mercado imobiliário, sabe que o mercado imobiliário, digamos assim, é um mercado que sempre trabalhou muito na base da intuição, ou seja, sem, digamos, uma metodologia estruturada, sem técnica, uma técnica mais apurada, mais refinada, as coisas iam meio, mais ao sabor da experiência de cada executivo, de cada empresário do setor. Obviamente, isso também é um setor que vem mudando no Brasil, vem se profissionalizando, vem ganhando um ar mais embasado, digamos, na sua atuação, e a gente vai ter aqui, para nos responder essa pergunta, para nos ajudar a responder essa pergunta, para nos confirmar se estamos indo mesmo rumo a essa profissionalização, o João Meyer. O João Meyer é arquiteto urbanista, que é membro da coordenação do curso de MBA de Desenvolvimento Imobiliário, que já está entrando na sua 8ª edição, e ele é promovido pela FUPAM, que é a Fundação para a Pesquisa Ambiental, que é uma entidade ligada à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. O João Meyer irá conversar com a gente sobre a importância da educação continuada no mercado imobiliário do Brasil atual. Afinal, trata-se de um campo de conhecimento que começa a ganhar uma força muito grande em nosso país, aos moldes do que já ocorre internacionalmente, principalmente na Europa e em países como Estados Unidos, Austrália, Hong Kong, Singapura e outros. Para vocês saberem um pouquinho mais do João Meyer, que é o nosso convidado, ele é arquiteto urbanista, é doutor pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, USP, é membro da coordenação do curso de Desenvolvimento Imobiliário da FUPAM, que a gente acabou de se referir, professor da FAUS, que é a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Unisantos, há 23 anos, e da FEBASP. Ele foi presidente da Latin America Real Estate Society e do IAB, que é Instituto dos Arquitetos do Brasil, no capítulo da Baixada Santista. Também atua como consultor de empreendimentos, de investimentos imobiliários nas áreas de legislação urbanística, estudos de mercado, vocação e viabilidade. João Meyer ocupou também cargos de diretoria e gerência em construtoras, consultorias, prefeituras e autarquias, nas áreas de planejamento urbano, habitação e desenvolvimento imobiliário, e possui diversos artigos publicados sobre esses assuntos. João, muito obrigado por aceitar o convite aqui do Urbanview. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Gilberto. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui novamente. Bom dia, Caetano. Bom dia, João. Então, agradeço essa nova oportunidade de a gente discutir agora essa questão que é super importante, que é essa mudança que nós estamos tendo hoje no mercado imobiliário tão grande, aliás, no Brasil como um todo, né? Exatamente, é uma mudança que a gente estava falando aqui. O mercado imobiliário está bastante aquecido, voltou a se aquecer depois da crise de 2008 e 2009, já está a todo vapor. A gente comentou aqui em algumas outras edições anteriores do Urbanview, inclusive quando se falamos em recursos humanos, a gente falou da questão da falta de mão de obra especializada na construção civil, que vão desde das camadas, digamos assim, dos postos de trabalho que exigem menos especialização, como marceneiros, pedreiros, etc. e tal, passando, obviamente, pela média gerência e, inclusive, pela alta gerência.
Então, João, já se tornou aqui uma tradição aqui no Urbanville que a gente começa o nosso bate-papo, as nossas entrevistas, com um quadro que a gente batizou de olho na frase, né? Uma frase que a gente pensa, vou pedir para o Henrique colocar aí na tela. E o de olho na frase de hoje está trazendo uma afirmação de um senhor chamado Jim Worms. Esse senhor é CEO do fundo de investimento Paladin Realty, é um fundo de investimento imobiliário, e ele disse o seguinte... Perdão, era muito mais difícil investir no Brasil 10 anos atrás. O país tem melhorado drasticamente em cada área desde que eu comecei a investir nele. Desde as regulamentações até o sistema bancário e ao financiamento de crédito. Nós acreditamos que o ambiente atual do Brasil é sustentável para o futuro. Ou seja, tem a afirmação aí de um investidor americano, representante de um fundo de investimento imobiliário, demonstrando a crença, né, simboliza aí, digamos, a crença do mercado externo no aquecimento do mercado imobiliário brasileiro. Então, João, já que a gente vai falar de desenvolvimento imobiliário, que envolve questões que vão desde análise de investimentos, viabilidade econômica financeira, mercado de capitais, estruturação, o que você acha dessa afirmação? O mercado internacional de real estate está vendo o Brasil como uma boa oportunidade? Sem dúvida nenhuma. O mercado de real estate, ele procura oportunidades. Você tem a Europa com crescimento próximo de zero, tem países com crescimento negativo. Então, as oportunidades extremamente limitadas. Tivemos um boom imobiliário na Espanha, que agora está com uma crise muito profunda. Ela foi pontual, localizada na Europa. A Europa como um todo tem as oportunidades bastante estreitas. Os Estados Unidos sempre teve uma dinâmica, a economia dos Estados Unidos sempre teve uma coragem importantíssima da área de real estate, tanto é que qualquer economista americano discute muito sobre a questão imobiliária. No Brasil nunca teve essa importância, agora está começando a ter. Então eles procuram países onde o mercado tem potencial de crescer e capacidade de crescer. Potencial, grande parte do mundo tem. Agora, capacidade de crescer, o Brasil está mostrando ter. E ele é bem diferente dos outros brincos, né? Até porque nós temos demanda, né? Nós temos uma demanda reprimida, uma demanda não atendida. Nós temos fora dos grandes centros de São Paulo, me corrija se eu estiver errado, fora dos grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro, a gente tem aí uma série de capitais que tem uma capacidade, a gente tem estoque de terreno, tem terreno disponível, né? E agora a gente tem crédito também. E crédito, o Brasil ocorreu uma coisa extremamente específica. Nós montamos um sistema de financiamento imobiliário muito importante nos anos 60. Em 64 foi fundado o BNH, o Sistema Financeiro de Habitação. E ele serviu de referência para a montagem de sistemas de financiamento imobiliário para outros países da América Latina. Ocorre que nós não, quando tivemos uma gestão irresponsável disso, que levou a uma crise profunda. E o sistema, a partir de 83, ele praticamente deixou de existir, ele passou a existir marginalmente. Acabou fechando o BNH em 86, porque ele já tinha problemas e passivos enormes. E nós ficamos de 83 até 2005, 2006. Se você fizer a média, fizer o cálculo de quantas unidades foram financiadas anualmente nesse período, você vai chegar a 47 mil unidades por ano. Num país que hoje está formando mais de 2 mil domicílios novos por ano. Ou seja, nós não tivemos financiamento imobiliário. Não é possível existir um país sem financiamento imobiliário, o que nós fizemos. O que ocorreu? A cidade de São Paulo é um tremendo caos, uma demanda reprimida que não existe em outro local. Isso aliado a uma questão que você provavelmente vai abordar aqui, que é a questão da estabilidade econômica, né? Porque o financiamento imobiliário é um financiamento sempre que tem uma característica de médio a longo prazo e exige um ambiente, digamos assim, de maior segurança econômica. Como a gente vem desde até o governo Fernando Henrique, né? A gente vinha desde a década de 70, década de 80 toda, dentro de constantes e sucessivas crises econômicas, hiperinflação, etc. e tal, também era um ambiente econômico que não colaborava com o crédito imobiliário. Isso, a estabilização da moeda foi importante, mas nós